E aí, galera do segundo ano, vamos para a nossa aula de capítulo 17 sobre os governos liberais. Bom, lembrando que isso é história do Brasil, eu não gosto muito do fato de ser capítulo 17, mas é o capítulo 17 que eu tenho que falar aqui com vocês, tá certo? Bom, para começo de conversa, o governo liberal ele começa em 1946 e vai até 1964. Na verdade, não é um governo liberal, são os governos liberais. Tá? Ou seja, é um período de tempo, tá? Um período temporal entre o fim da era Vargas, era napoleônica, da era Vargas, que vai de 1946 até o início do regime civil militar em 1964, ou seja, de 46 a 64. De 46 a 64, se você quiser lembrar, você troca 46 até, troca 6 com 4, 64, 46, 64, deu para entender o trocadilho, né? Se você não entendeu, eu não posso fazer nada. Bom, o fato é que a gente precisa perceber por que governos liberais, né? Por que se fala no período de governos liberais, ou período democrático, alguns dizem assim, um curto período de democracia. Porque todo mundo sabe que o governo Vargas, de 37 a 45, foi uma verdadeira ditadura. Tá? A era Vargas vai de 30 a 45, você sabe muito bem disso, é dividida em 3 fases. A primeira fase é o governo provisório, a segunda fase é o governo constitucional, a última fase, chamada de Estado Novo, vai de 37 a 45 e é uma ditadura. Né? Nós tivemos a cassação de direitos políticos, nós tivemos a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, enfim, vocês sabem muito bem que foi uma ditadura. Em 45 termina a era Vargas, assim como termina a Segunda Guerra Mundial, e isso faz parte do mesmo contexto. E em 1947 nós temos a eleição de Eurico Gaspar Dutra. Tá? Então, se a gente tem o início do período dos governos liberais, ou da República Liberal em 46, 46 também é o início da Guerra Fria, ou seja, o início do período republicano liberal, da República Liberal, que vai de 46 a 64, como eu já falei para vocês, também é um período que está contextualizado na Guerra Fria. Aonde, professor? Na Guerra Fria. Guerra Fria, professor? É Guerra Fria. Guerra Fria que é o assunto da nossa próxima aula, do nosso próximo vídeo. Tenha paciência, aguarda aí. Tá terminando esse vídeo, você já pula para o outro, faz aí um Lopes Flix, entendeu? Para você pegar a visão. Então, a gente precisa levar em consideração que o governo do Eurico Gaspar Dutra, ele vai ser marcado por esse contexto de início da Guerra Fria. A Guerra Fria, para quem não sabe, é o grande contexto que vai de 46 até 91, que é quando a União Soviética ela deixa de existir, onde você tem as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, se degladiando ideologicamente, economicamente e, de maneira indireta, militarmente. Tá bom? E aí, a partir do momento em que nós entramos nesse contexto de Guerra Fria, o Brasil, sendo o país que é, de proporções continentais e com uma grande participação na economia da América do Sul, da América Latina como um todo, não é um país que poderia, vamos dizer assim, ficar do lado de fora da Guerra Fria, ou pelo menos se desvencilhar da Guerra Fria, ou ficar em cima do muro. O Brasil é um país que, diante do seu tamanho, da sua importância econômica e política, né, geopolítica, precisava ter um posicionamento. E o governo do Eurico Gaspar Dutra vai se alinhar ao governo norte-americano, ou seja, ao lado capitalista da coisa, inclusive vai haver o alinhamento, né? A entrada, na verdade, dos estados do Brasil na Organização dos Estados Americanos, a famosa OEA. O governo do Eurico Gaspar Dutra ele é marcado economicamente por 2 fases. A primeira fase, ele tenta ser um cara muito liberal, né? Vai ser feito um relatório econômico aqui no Brasil chamado Relatório ABINC. Esse relatório ABINC vai ser feito por cientistas norte-americanos que vão dar a entender que o Brasil, para poder crescer, precisava importar mais produtos, precisava abrir o seu mercado para o mercado internacional, para o capital estrangeiro. Resultado, começa a entrar aqui no Brasil uma grande quantidade de produtos que a gente mesmo produzia, empacando o nosso processo de industrialização e prejudicando a nossa economia, inclusive mais tarde até gerando inflação. Bom, e daí? E daí que, percebendo que o relatório ABINC apontou para uma política econômica que não deu muito certo, nós temos então uma mudança de atitude, uma mudança de postura
E aí nós temos o surgimento do Plano SALT, o plano que traz saúde, alimentação, transporte e energia. Saúde, alimentação, transporte e energia. Tá? E aí você percebe que o governo de Eurico Gaspar Dutra tenta ser mais intervencionista, tenta ser mais participativo, colaborativo com a economia brasileira, tá? E um pouco menos liberal. Tá bom? Bom, outro detalhe interessante da política do Eurico Gaspar Dutra é que ele foi eleito a partir de uma coligação entre PTB e PSD, dois partidos que o Getúlio Vargas tinha uma afinidade muito grande. Inclusive o próprio Vargas meio que apoiou a campanha do Eurico Gaspar Dutra. O fato é que o Dutra não fez um governo muito legal, tá? Presta atenção disso, ele não faz um governo muito legal. E ele não fazendo esse governo muito legal, ou pelo menos não muito popular, acaba gerando a famosa saudade do meu ex, né? Ai, que saudade do meu ex. Né? E o ex do povo brasileiro era o Vargas, cara. O Vargas governou de 30 a 45, foram 15 anos. 15 anos. Significa dizer que quem nasceu em 1925, 20 o quê? 25. Em 1945 tinha 20 anos. E essa pessoa de 20 anos não tinha visto na presidência outro presidente senão o Vargas. Então um jovem de 20 anos, 25 anos, de 30 anos tinha uma lembrança do Vargas enquanto presidente muito forte. Né? Resultado, essa saudade do meu ex acabou fortalecendo um movimento que fica conhecido como movimento queremista, né? Que é o movimento Queremos Vargas de volta, e o Vargas volta. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. A pegada é essa. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Virou samba, virou música, né? Virou brega funk, né? Virou MV de K-pop, virou piseiro, ficou... E o Vargas volta. Tá? O Vargas acaba, eu não me lembro agora o nome, dá uma pesquisada, dá um Google aí, se eu não me engano, 1951... 51, eu acho que o Vargas acaba voltando. Sim, aí nós entramos no segundo governo Vargas. Isso daí vai ficar de atividade para vocês. Eu quero saber se vocês sabem, tá? Coloquem aqui nos comentários. Olha o Will, ó. Coloquem aqui nos comentários quais foram as realizações do segundo governo Vargas. O que foi que o Vargas abriu? O que foi que o Vargas lançou? Tá? E na sala de aula eu vou trabalhar mais com vocês esse segundo governo Vargas. E iremos ler, inclusive, na íntegra, a carta testamento do Vargas, que vai comover o Brasil. O fato é que eu quero que você deixe aqui nos comentários quais são as realizações do segundo governo Vargas. Quem deixar nos comentários vai ter um presentinho do tio Jean. Se liga aí, viu? Olha, o Will aqui está de prova, o Cid Clay também está de prova, está todo mundo de prova que professor João Lopes, vai dar um presentinho para você que deixar aqui nos comentários. Então deixa nos comentários, viu? Beleza. Continuando. Qual é a questão do segundo governo Vargas? O Vargas é um político criado na década de 30, cara, governando na década de 50. O que eu quero dizer com isso? O Vargas ele vai ser criado ali na década em que o nazifascismo está crescendo, né, de pós-crise de 1929, de amplo nacionalismo, de militarismo, de intervencionismo. Tá? Agora não, agora ele está em um contexto de Guerra Fria, um contexto em que, pelo menos no Ocidente, você tem uma internacionalização da economia. As grandes potências, as potências que fazem parte do epicentro do capitalismo, estão influenciando diretamente os países periféricos. Então, ele tenta ser nacionalista, intervencionista, em um mundo que está diferente, em um mundo que está se internacionalizando. Ele sofre muitas pressões do governo, de um partido chamado UDN, né, que tem como líder um jornalista, Carlos Lacerda. Resultado, ao final do seu governo, que na verdade acaba se encerrando devido ao seu próprio suicídio, muito pressionado pela elite nacional, muito pressionado pela elite internacional, que já armava um plano, uma campanha de difamação midiática para que ele saísse do Palácio do Catete, né? ele deixasse o cargo humilhado e assim a oposição pudesse assumir. O que é que o Vargas faz? Se mata. Estava todo mundo
sentando na mesa, a oposição estava sentando na mesa, servindo o jantar, esperando Getúlio Vargas renunciar devido ao mar de lama, como a mídia dizia, que o seu governo estava imerso. Já era, bebê. Ele comete o suicídio, é como se ele tivesse puxado a toalha da mesa daqueles que estavam prestes a comemorar. Porque o suicídio de Vargas vai ser um fato político que muda tudo. Costumo dizer que o suicídio do Vargas foi até o último golpe político que o Vargas, a última jogada política que o Vargas dá, claro, em termos políticos. Tá? Eu não estou falando em questões emocionais, psicológicas, que tenha levado Vargas a cometer o suicídio, porque eu não entro nessa seara, eu não entro nesse âmbito, mas quando a gente analisa essa questão de um olhar político, através de um olhar político, a gente acaba percebendo que sim, o Vargas acaba prejudicando os planos da oposição. Resultado, depois que o Vargas comete o suicídio, prestem atenção, um candidato à presidência, que foi o Eduardo Campos, morreu em um acidente de avião e causou uma comoção. E aí o que acontece? Você tem a morte de um presidente, não, o suicídio de um presidente, não, o suicídio do Vargas, cara. Dá um Google aí, olha aí nas imagens, o funeral do Vargas. Dá uma olhada no cortejo fúnebre do Vargas, vai lotar as ruas. Tá? A sede da UDN vai ser depredada, a embaixada dos Estados Unidos vai ser depredada e o povo vai perceber a justificativa, vai entender a justificativa deixada pela Carta Testamento que o Vargas escreveu. Tá bom? A partir do momento em que o seu governo termina assim abruptamente, nós temos uma sequência de alguns presidentes provisórios, né, o vice-presidente, depois o presidente da Câmara, aquela coisa toda, mas depois nós temos a ascensão, né, a campanha de um jovem político, médico, que não tinha uma carreira política grandiosa, nem era filho de caciques políticos, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, no ato da sua eleição, foi eleito o presidente mais jovem da história do Brasil. Obviamente que ele vai perder esse cargo para o lindo e maravilhoso, né, com um gumex no cabelo e um paletó muito aconchegante, que é o Fernando Collor de Mello, mas depois a gente fala dele. Mas até o momento, Juscelino Kubitschek era o presidente mais jovem eleito da história do Brasil, e a sua juventude em si foi o seu carro-chefe de campanha, ele que trazia o novo, ele que queria mostrar um momento de inovação, ele que queria trazer então um novo contexto, um contexto de deixa de saudade, né? Deixa de saudade. Para eu cantar é mais caro. O fato é que ele fica sendo considerado o presidente Bossa Nova, justamente porque Bossa Nova vai ser o momento, vai ser construída ali durante aquele momento do governo do Juscelino Kubitschek, e traz essa ideia de novos caminhos, novos ares, né? Novas rotas, e o Brasil precisava disso, precisava deixar o passado para trás, precisava deixar a alegria para trás, e o grande Juscelino Kubitschek ia desenvolver o Brasil de 50 anos em 5. E aí a principal característica do governo Juscelino Kubitschek, o desenvolvimentismo. Sim, o desenvolvimentismo. Um governo baseado em construções e investimentos na infraestrutura, concreto, aço, vidro, ou seja, o Brasil deveria se transformar num grande canteiro de obras, beleza? Bom, gostaria de que vocês também deixassem aqui nos comentários quem eram os candangos. Candangos, ó, Sid Clay, mais um presentinho para a galera que está assistindo o vídeo, que colocar nos comentários os candangos. Eles vão ter que me colocar aí a resposta. Quem eram os candangos? O Will está de prova, a Janaína também está de prova. Quem eram os candangos? Quem eram os candangos? Deixa aqui. Juscelino Kubitschek, então, vai ser esse cara do desenvolvimentismo, desenvolveu o Brasil de 50 anos em 5, e o símbolo de todo esse desenvolvimentismo vai ser a transferência da capital para o Centro-Oeste, né, para o Planalto Central, com a construção de Brasília. E é nesse contexto onde entram os candangos, que vocês vão ter que deixar aqui nos comentários quem eram os candangos. Beleza? O Juscelino Kubitschek, ele consegue terminar o seu mandato, ele sofre também a oposição da UDN, e aí quem entra no lugar de Juscelino Kubitschek é um cara chamado Jânio Quadros. A campanha de Jânio Quadros é engraçada porque leva em consideração a imagem de uma vassoura. É o varre, varre, vassourinha. Jânio Quadros vai ser um cara que vai se eleger. Presta atenção. Ó, o Will, Sid Clay ali. Presta atenção. Isso aí eu não vou pedir para vocês colocarem nos comentários, não.
Presta muita atenção, tá? O Jânio Quadros, tá prestando atenção? Jânio Quadros vai ser o presidente que vai ser eleito. Eu estou falando do Jânio Quadros, viu? Jânio Quadros vai ser o presidente que vai ser eleito dizendo que vai varrer a roubalheira, a corrupção e os comunistas do Brasil. Olha, será que funciona? Será que funcionou? É óbvio que funcionou. Você sabe que toda essa ladainha, essa conversa mole, essa conversa fiada, de que os caras vão varrer a roubalheira, varrer a corrupção, né, e varrer os comunistas, dá certo. E não deu certo apenas uma vez, não. E você aí de casa sabe, deixa aqui nos comentários outro presidente que usou essa mesma estrutura de campanha e acabou ganhando também as eleições. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Vocês sabem muito bem. E aí, Jânio Quadros assume o poder. E daí? O Jânio Quadros ele vai proibir mini saia, biquíni e vai proibir também as brigas de galo em dias úteis. Brigas de galo em dias úteis. Era um conservador, tá? Foi eleito pela UDN, atrelado então aos interesses internacionais, atrelado aos interesses de uma elite nacional. Mas o Jânio Quadros vai achar de desenvolver uma política externa independente. Ele vai começar a dialogar diplomaticamente com a União Soviética, com Cuba, inclusive vai condecorar Ernesto Rafael Guevara de la Sierra, famoso Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, tem foto e tudo, aquela coisa toda. E aí, devido a essa contradição de se eleger dizendo que vai combater os comunistas e depois condecorar o Che Guevara, começam então as críticas em cima dele, aquela coisa toda. O seu vice-presidente era um cara chamado João Goulart, que já tinha sido ministro do Trabalho do governo Vargas, tá? E era visto como um comunista. Resultado dessa situação, tá? Resultado dessa situação. O Jânio Quadros se achando o Boba Serena, o Labafero, o Costa Oca. O que é que ele vai fazer? Renuncia, achando que para que João Goulart não assumisse o poder, a galera ia pedir para que ele ficasse. E o que foi que a galera fez? Mandou ele vazar. Você quer renunciar, meu amigo? Vaze. Vá pro diabo que o parta. Resultado, o seu governo durou 7 meses. 7 meses. Tá? Quem vai assumir o poder vai ser um cara chamado João Goulart, como eu já falei, ele era o vice-presidente e ele estava onde? Em viagem na China. Como ele estava em viagem na China, e presta atenção no que eu estou lhe dizendo, como ele estava em viagem na China, comunista, os parlamentares decidem então limitar os seus poderes e entramos na fase então parlamentarista, tá, do governo do João Goulart. Ele volta para resolver diversos problemas, com a inflação enorme, né? Um monte de pepino para ser resolvido, mas com seus poderes limitados. O parlamento, o Congresso decidiu então limitar os seus poderes, aprovando o parlamentarismo para que ele não tivesse grandes poderes, porque temia que ele fosse um comunista e fosse instalar uma ditadura comunista aqui no Brasil. E daí? E daí? E daí que, diante de toda essa situação, chega um momento em que ele lança um plebiscito para saber se a população realmente queria que o parlamentarismo continuasse, o presidencialismo voltasse. A população aprova a volta do presidencialismo. O resultado dessa situação, o João Goulart promove o plano... Eu esqueci. Plano de metas não. Plano de metas é aquele do Juscelino Kubitschek. As reformas de base. E aí você, na próxima aula, eu vou perguntar, viu? Eu vou perguntar, se você me responder, eu vou chegar na aula e vou dizer assim, responda a pergunta lá do vídeo. E é essa, tá? O que foram as reformas de base e de que maneira elas contribuíram para o surgimento do regime civil-militar aqui no Brasil, tá? Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.